Em 2005, o caranguejo saque ele passou a desaparecer, as populações começaram a diminuir e esse caranguejo começou a ficar um pouco mais escasso, difícil de ser encontrado. Quando os cientistas foram estudar a causa desse desaparecimento, eles descobriram que, na verdade, um fungo estava se nutrindo do sistema nervoso desses caranguejos. E isso nem é a coisa mais impressionante que você vai entender nesse vídeo. A ciência aponta que as primeiras formas de vida na Terra foram seres microscópicos. Afinal, há seres microscópicos capazes de sobreviver em condições extremas, por isso, os micro-organismos estão em toda parte. As principais condições que limitam a vida em um ambiente são nutrientes, temperatura, pressão, pH, ou seja, o nível de acidez ou basicidade, e salinidade, que se refere à concentração de sais. Certos micróbios toleram e até preferem condições insuportáveis para nós. A acidez é medida em uma escala chamada de pH, que vai de 0 a 14. Um pH acima de 7 indica uma substância básica ou alcalina, como o nosso sangue, que tem um pH igual a 8. A água possui um pH neutro, que é igual a 7. Uma substância com pH abaixo de 7 é ácida, como o café, que possui pH igual a 5, ou o suco de limão com pH igual a 2. Um tipo de bactéria que vive na água de minas de carvão sobrevive em um ambiente tão ácido quanto o suco gástrico, com pH igual a 1, e obtém energia através do enxofre, produzindo ácido sulfúrico. Entretanto, a maioria das bactérias prefere pH acima de 7. Ambientes ácidos são preferidos pelos fungos, cuja faixa ideal de pH, em geral, é mais ampla do que a das bactérias. Sal em excesso pode levar à desidratação, mas existem bactérias como as do Mar Morto, que vivem bem com uma concentração de 300 gramas de sal para 1 litro de água. Algumas arquibactérias ou arqueobactérias vivem em águas quentes, associadas à atividade vulcânica, as chamadas fontes termais. Elas também utilizam enxofre para suas atividades vitais e a temperatura ideal para viverem é acima de 80 graus Celsius. Nos pontos mais profundos do oceano, isto é, nas regiões abissais, a água sob grande pressão e próxima a chaminés hidrotermais de origem vulcânica atinge altas temperaturas e mesmo lá foi verificado o crescimento bacteriano a uma temperatura de 121 graus Celsius. Alguns vírus, como o da hepatite, podem resistir a 30 minutos de fervura, enquanto alguns endósporos podem resistir a uma fervura por mais de 20 horas. Por isso, os laboratórios utilizam para a eliminação dos micro-organismos tratamentos químicos como o álcool a 70%, luz ultravioleta ou autoclave, um equipamento que combina aquecimento acima de 100 graus Celsius e vapor sob alta pressão. 1 grama de solo pode conter 1 quilômetro de hifas fúngicas e 1 bilhão de bactérias. Já que são tão abundantes, você deve imaginar que os micróbios devem fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Cerca de 100 bilhões de toneladas de carbono são retiradas da atmosfera e ligadas em moléculas de carboidratos através da fotossíntese. Esse armazenamento de energia na base dos ecossistemas é chamado de produção primária. As diatomáceas são algas unicelulares extremamente importantes nos oceanos. Só esses micro-organismos são responsáveis por 25% da produção primária do planeta Terra. Plantas leguminosas contêm bactérias em suas raízes que fixam o nitrogênio da atmosfera, ajudando no crescimento vegetativo, uma vez que o nitrogênio é extremamente importante para o crescimento das plantas. Fungos também são importantes para o crescimento das plantas. Eles crescem associados às raízes, aumentando a superfície de absorção de nutrientes. Tais combinações são chamadas de micorrizas. Um líquen também é uma associação entre um fungo e outro ser fotossintetizante. Mas nos líquens, o fungo está associado não a plantas, mas a algas ou cianobactérias. Líquens são bioindicadores da boa qualidade do ar
Mas cabe lembrar que nem todos os fungos são microscópicos. O maior organismo da Terra é um fungo, cujo tamanho chega a 890 hectares, uma área 47 vezes maior do que o estádio do Maracanã. O parasita rouba lentamente a energia do seu hospedeiro. Os micróbios que vivem como parasitas ou produzem toxinas causam doenças, sendo chamados de patógenos. São os agentes etiológicos, os causadores das doenças. Esses patógenos incluem vírus, bactérias, fungos, protozoários e até alguns vermes pequenos, mas não falaremos aqui sobre os vermes. Vírus são os menores e mais simples dos seres vivos, se é que podemos chamá-los de seres vivos. Isso porque são basicamente uma cápsula, um envoltório de proteínas envolvendo o seu genoma, formado por DNA ou RNA, dependendo do tipo de vírus. Sozinhos, os vírus não se reproduzem nem apresentam qualquer atividade biológica, para o que precisam entrar em uma célula. Por isso, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessariamente são parasitas intracelulares. Muitos vírus são conhecidos pelas doenças que causam ao redor do mundo. Deles, o mais importante surto nas últimas décadas foi o do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Esse surto foi iniciado em Wuhan, China, e sua rápida dispersão pelo mundo iniciou a pandemia de Covid-19. Apenas 4 meses após a primeira morte, o SARS-CoV já havia infectado mais de 4 milhões de pessoas e causado morte de quase 300 mil em todo o mundo. As bactérias, elas pertencem ao reino Monera. São seres que possuem células, mas o seu núcleo não é delimitado por uma membrana e geralmente possuem uma parede celular. Como parasitas, as bactérias podem danificar as células hospedeiras, utilizar seus nutrientes ou produzir toxinas capazes de atacar, por exemplo, células nervosas, cardíacas e leucócitos. Bactérias causam doenças como a tuberculose, tétano e hanseníase, por exemplo. Os protozoários são todos eucarióticos, ou seja, eles são organismos um pouco mais complexos, bem mais complexos que as bactérias. Eles pertencem ao reino protoctista, que inclui uma diversidade enorme de organismos e não só unicelulares, mas em geral todos eles são eucarióticos. Espécies patogênicas de protozoários provocam doenças como a toxoplasmose, malária, leishmaniose e giardíase. Fungos, seres eucarióticos uni- ou multicelulares que se nutrem por absorção. Doenças causadas por fungos são chamadas de micoses, e micoses sistêmicas são infecções profundas causadas por fungos, como o exemplo citado do caranguejo uçá, em que o fungo atingiu seu sistema nervoso. O amendoim contaminado com o fungo Aspergillus flavus pode conter aflatoxina B1, a substância capaz de causar mutações e câncer quando é ingerida. Então, os fungos, além de atuarem como parasitas oportunistas, eles ainda podem causar prejuízos à saúde através da produção das suas toxinas quando eles infectam os nossos alimentos. E como evitar infecções? Além de boa alimentação e atividade física, para manter o sistema imune funcionando bem, podemos prevenir infecções de outras formas e devemos, sempre que possível. Vacinas. A melhor opção na prevenção de doenças infecciosas são as vacinas, quando disponíveis. A vacinação estimula o corpo a produzir anticorpos que defendem o nosso organismo de patógenos específicos. A higiene pode ser feita de modo pessoal, coletivo e hospitalar. Higiene pessoal. Lavar as mãos e alimentos, cortar e não roer as unhas, pode evitar a ingestão ou inalação de micróbios e ovos de vermes dispersos pelo ambiente. Em caso de infecções respiratórias, evitar contato com poeira, saliva contaminada, usar máscaras e manter distância também ajudam na prevenção. No caso de ISTs, o uso de preservativo é o método mais eficaz. Os fômites são objetos inanimados que podem servir como vetores, transmitindo os patógenos. Os objetos e ambientes de uso coletivo devem ser mantidos sempre limpos. Na higiene hospitalar, além da limpeza do ambiente, utensílios cirúrgicos e terapêuticos devem ser esterilizados com luz ultravioleta
autoclavagem ou métodos químicos, como o álcool a 70%. Mas é importante lembrar, no seu corpo, para cada célula sua, há outras 9 de micro-organismos. A maioria desses micro-organismos ajuda a manter a sua saúde, ajuda o seu organismo a funcionar adequadamente. Devemos conhecer bem o papel dos micro-organismos e não simplesmente eliminá-los por completo. Cuidado com os antibióticos e não faça automedicação. E por que é que eu me preocupo quando eu vejo as pessoas no YouTube começando aulas de introdução à microbiologia, logo falando de patógenos? É que geralmente as aulas de microbiologia elas começam assim. O professor começa explicando que o agente causador da doença é chamado de agente etiológico, e depois ele fala o que é vetor, que é aquele veículo pelo qual o agente etiológico chega até o organismo que vai ser infectado. Então nós estamos lidando com uma diversidade biológica muito grande e não faz sentido a gente apresentar eles como se fossem um único pacote de organismos patológicos, organismos que atuam simplesmente como se fossem causadores de doença e só. Primeiro, a gente distingue a diversidade metabólica dos micro-organismos e dos organismos de um modo geral da seguinte forma: aqueles que obtêm a sua energia através da luz são fototróficos. Aqueles que obtêm sua energia através de elétrons de certas moléculas são quimiotróficos, mas esses grupos eles ainda passam por uma subdivisão. Geralmente, os patógenos são aqueles micro-organismos que são heterotróficos. Tomemos como exemplo as bactérias. As bactérias elas possuem uma diversidade metabólica enorme. Então, nós temos bactérias autotróficas, né? Bactérias que conseguem produzir a sua própria energia, conseguem produzir os seus próprios nutrientes e não precisam parasitar, não precisam decompor, não precisam fazer outros processos para poder obter essa energia, né? São bactérias autotróficas ou autótrofas. Então não faz sentido a gente tratar esse tipo de bactéria como se ela fosse um parasita, porque ela não é. As bactérias elas podem não ser autotróficas, mas elas ainda podem ser saprófitas, ou seja, são aquelas bactérias que ajudam na reciclagem da matéria orgânica. No solo, por exemplo, elas fazem um trabalho muito importante, que é de decompor a matéria orgânica morta, e através desse processo de decomposição, ela obtém a sua energia para sobreviver. Um outro grupo dentro das heterotróficas é o das bactérias que vão viver aí como parasitas. Essas são as bactérias que vão entrar em outras células, entrar em outros organismos e roubar os nutrientes desses organismos, capturar para si esses nutrientes para sobreviver. Essas é que são geralmente as bactérias patogênicas. No caso dos fungos, o grupo saprófita, o grupo decompositor, é muito mais abundante do que o grupo que pode causar infecções. E geralmente as infecções por fungos, elas são mais oportunistas. Elas ocorrem mais em um organismo debilitado, enfim. São alguns casos. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre o problema que os antibióticos podem representar. Recentemente a gente estava bem preocupados com os casos, por exemplo, das superbactérias que ficavam resistentes e tal. Isso estava associado ao uso amplo e indiscriminado de antibiótico. Esse era um tema assim, dos mais relevantes na microbiologia, até o surgimento da pandemia de Covid-19, que aí sim passou a ser um problema ainda mais chamativo, ainda mais preocupante. Mas vocês devem lembrar que havia essa preocupação, e ainda existe essa preocupação, com as superbactérias, ou seja, aquelas bactérias que eram resistentes a uma gama enorme de antibióticos. A gente não pode se surpreender com o uso inadequado de antibióticos se as próprias pessoas que estão ensinando sobre microbiologia, elas passam informações que não são necessariamente erradas, mas são distorcidas. Para cada célula no corpo humano, a gente tem outras 9 células que não são células humanas, são células de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles ajudam a regular uma série de processos. Além de atuar
para combater micro-organismos invasores, os patógenos, os outros micro-organismos, a nossa microbiota natural, ela atua na digestão, ela atua em um monte de processos e a gente não pode simplesmente achar que micro-organismos são todos patógenos e necessariamente a gente precisa ficar eliminando todos os micro-organismos porque eles são inimigos. Não. Eu espero ter passado com essa aula um entendimento básico, mas também coerente sobre a microbiologia, sobre a diversidade biológica dos micro-organismos, porque esse é um campo fascinante, eu particularmente gosto demais, tanto é que fez parte de uma etapa muito importante nos meus estudos. É uma área extremamente importante e eu espero realmente que essa aula ela tenha servido para que a gente reflita um pouco e entenda que os micro-organismos, eles são um grupo muito abrangente, então a gente possui uma diversidade estrutural muito grande, a gente tem uma diversidade metabólica muito grande e a gente tem uma diversidade ecológica muito grande dentro dos micro-organismos e é absolutamente imprudente a gente tratar micro-organismos simplesmente como se fossem patógenos. Embora existam os organismos que realmente são patógenos, micro-organismos patogênicos, mas a gente deve saber quais são e saber o modo adequado de lidar com eles, ao invés de ficar simplesmente propagando medo e tratando todos os micro-organismos, tratando a microbiologia como se fosse simplesmente um estudo de patógenos, um estudo de agentes etiológicos. Não, a vida no planeta, na verdade, nem seria possível, tal como a conhecemos, se não fossem os micro-organismos.